Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos nessa noite, na gloriosa paz do Senhor, amém? Dizer da minha alegria de poder estar aqui com os irmãos, participando desta festa tão linda e maravilhosa, deste departamento tão abençoado que é o Círculo de Oração, na junção do masculino e feminino, orando pela obra de Deus. Quero aqui, desde já, registrar a minha gratidão e agradecimento pela vida do nosso pastor Pedro Monteiro, pela liberdade e a confiança de nos conceder essa oportunidade, pastor, de estar ministrando nessa primeira noite desta festividade. Também ao pastor Júnior, nosso vice-presidente, aos coordenadores, pastor Dedé, sua esposa irmã Eli, a irmã Gisele, e também o irmão Lucas, que Deus possa abençoar grandemente os servos de Deus. Queridos irmãos, eu gostaria então, aproveitando para nós fazer leitura da palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 17, o versículo de número 11 a seguir. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a seguir. Os irmãos localizaram o texto, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Tome o teu assento, por gentileza. Quero aqui também nessa noite agradecer aos nossos irmãos ali de Pedreiras, que vieram também nessa noite cooperar com essa festividade. Presbítero irmão Antônio Fernandes, sua família, irmão Alceu, e os irmãos também ali de Uruçanga Velha, deste trabalho. Tenho por certo que Deus vai nos abençoar nesta noite. Eu já me alegrei bastante quando toda a igreja louvou aquele hino tão lindo, Lucas, tão maravilhoso. A gente pôde sentir aqui de perto a glória de Deus e o Senhor recebendo aquele louvor de uma maneira muito maravilhosa, viu? Que Deus abençoe, como já falou aqui a irmã Nelly. O círculo de oração aqui da sede está de parabéns. Um lindo departamento, bastante irmãs, irmãos. Estava dizendo para o pastor Dedé, já dá uma grande congregação. Só este departamento, círculo de oração feminino e masculino. Uma bênção de Deus, né? Que Deus possa abençoar aos que estão na frente e também aos que estão matriculados neste departamento. Nós que estamos fazendo a obra, contamos muito com a oração das irmãs e dos irmãos, para que Deus possa nos abençoar no trabalho do Senhor. Que Deus possa abençoar e parabéns por mais este ano em que este departamento está aí fazendo o seu papel na obra do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós fizemos uma leitura nessa noite e acredito que esse texto você conhece muito bem. É um texto que nos transmite a uma história
que aconteceu nos dias do ministério do Senhor Jesus. A história bíblica nos diz que Jesus, ele estava agora voltando, ele estava regressando para Jerusalém. Há quem diga que Jesus já estava nos seus dias finais do seu ministério, aproximando-se do dia da sua morte, do dia que ele haveria de sofrer o martírio do Calvário. Ele estava agora retornando de um grande trabalho evangelístico. Jesus estava voltando de uma grande jornada de trabalho. E a palavra de Deus nos diz que a fama de Jesus, ela se espalhava muito rápido. De uma forma meteórica, a fama de Jesus, ela percorria todas as cidades, todas as aldeias, todas as vilas e todos os lugares. A fama de Jesus chegava lá. Aí você pode me perguntar: pastor, como isso pode acontecer em uma época que não existia os meios de comunicação que hoje temos à nossa disposição, que temos como recurso? Como pode a fama de um homem percorrer tão rápido, ganhar tanto espaço e tantas pessoas passar a conhecer o Jesus daqueles dias, que passeava, que andava, que caminhava, que visitava, que ia pelas aldeias para falar do reino de Deus? Aí, irmãos, nós sabemos que isso trata-se de uma ação poderosa do Espírito Santo, que aguçava o coração das pessoas, para que as pessoas um contasse para o outro, e desta maneira as informações eram transmitidas, e a notícia se espalhava. Jesus ficou muito conhecido por algumas razões, e quero aqui destacar apenas duas. Primeiro, Jesus ficou muito conhecido devido ao discurso que ele trazia, a maneira que ele pregava, a maneira que ele verbalizava para a multidão que lhe ouvia. Os próprios ouvintes que escutavam os sermões de Jesus ficavam maravilhados. Eles começavam a analisar. Quando os fariseus davam o sermão, eles analisavam também quando se tratava de um mestre saduceu que dava o sermão. E agora, analisando a maneira que Jesus aplicava o seu sermão, eles ficavam impactados, porque Jesus, ele falava como quem tinha autoridade. A autoridade de Jesus em transmitir as palavras, em ensinar o povo, em aplicar o seu sermão, impactava o coração das massas. As pessoas vinham de longe para ter o privilégio de pelo menos assentar-se junto à relva e escutar Jesus falar, se possível, meia hora apenas de suas palavras. Os sermões de Jesus eram poderosos, os sermões de Jesus eram impactantes e cheios de autoridade. A multidão olhava um para o outro e dizia: esse daí não é como o fariseu, esse daí não é como o saduceu, mas esse daí fala, e fala como quem realmente possui, tem autoridade para falar alguma coisa. A segunda coisa que fez com que a fama de Jesus percorresse muitos lugares e ganhasse muito espaço naqueles dias, era a maneira com a qual ele tratava as pessoas. Jesus era diferente dos demais líderes religiosos daquela época. Jesus era alguém que se movia de íntima compaixão. Se ele visse um necessitado, ele se movia de íntima compaixão. Se ele visse um doente, ele se movia de íntima compaixão. Se Jesus visse uma criança passando problemas, dificuldades, doença que fosse, Jesus se movia de íntima compaixão. O sentimento de compaixão de Jesus também impactava a multidão, porque Jesus não era mais um líder que surgia carregando uma máscara de religiosidade, mas com um coração seco, vazio, sem compaixão e sem misericórdia. Pelo contrário, Jesus, ele se compadecia. A Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão.
E em terceiro lugar, Jesus também ganhou muita fama naqueles dias, porque muitos milagres eram operados por intermédio dele. Jesus já tinha visitado muitas aldeias, muitas cidades, muitas vilas, e agora estava na hora de ele retornar novamente para Jerusalém. Jerusalém era o palco aonde ia acontecer tudo, o seu sofrimento, o seu martírio, a traição. Ele apenas morreria do lado de fora da cidade, mas a via dolorosa, o sofrimento, a traição, o martírio, haveria de acontecer dentro da cidade de Jerusalém. Jesus sabia de tudo isso, e agora ele sabia também que aproximava-se os dias de seu ministério encerrar. Ele voltava, ele regressava para Jerusalém. Mas a história nos conta que naqueles dias, entre Samaria e Galileia, estava ali uma aldeia que era usada como isolamento para tratamento de leprosos. Segundo a lei mosaica, segundo a lei de Deus do Antigo Testamento, daqueles dias, a palavra de Deus nos diz, mediante o livro de Levíticos, capítulo de número 13, que uma vez que a pessoa fosse examinada e fosse constatada lepra, se ele fosse portador de lepra, ele deveria ficar fora do arraial, ele deveria ser tirado de dentro da cidade, ele deveria ser excluído do convívio entre família, ele deveria ser excluído da sociedade, ele tinha que ser tirado dos meios dos seus amigos, ele tinha que ser destituído da igreja e ser levado para um local isolado, aonde só tivesse pessoas com o mesmo problema que o seu. Você pode perguntar, pregador, mas por que Deus criou essa lei? Quanta crueldade, quanta maldade, por que Deus fez isso? Eu quero te dizer que Deus criou essa lei, porque a lepra era uma doença contagiosa, transmissível. Se ele ficasse no meio das demais pessoas, com certeza ele ia transmitir a sua doença, e muitas pessoas seriam prejudicadas. Deus criou essa lei para que ele se afastasse, e no isolamento ele tivesse um tratamento e um acompanhamento médico. Quem fazia esse acompanhamento médico era o sacerdote da antiga aliança. O sacerdote ia até onde estava o leproso e o examinava a cada 7 dias. No decorrer de 7 dias, lá ia o sacerdote visitar o isolamento. Examinava todos os doentes, e a partir do momento que ele constatasse que todos ainda estavam com a doença, ele voltava para casa e regressava só 7 dias depois. A mãe do leproso não podia visitá-lo, o pai do leproso não podia visitá-lo, o irmão do leproso não podia visitá-lo, o vizinho do leproso não podia visitá-lo, o primo do leproso não podia visitá-lo. Ninguém estava autorizado a entrar naquele arraial, naquela aldeia aonde estavam esses homens doentes, porque senão eles também pela lei seriam considerados imundos. Diz a palavra de Deus ainda, que uma vez que a pessoa fosse constatada leprosa, ela era declarada publicamente imunda. E se por um acaso algum desavisado se aproximasse daquele isolamento, os leprosos já tinham que gritar de longe: não se aproximem, porque nós estamos imundos. Não chegue perto, porque nós possuímos uma doença contagiosa. Se você chegar mais perto, você pode também ser infectado, porque nós estamos imundos. Ninguém podia visitar a aldeia, ninguém podia chegar naquele isolamento, a não ser o sacerdote de 7 em 7 dias. Se o sacerdote no acompanhamento comprovasse que o leproso não teve melhoras, o leproso estava condenado a morrer no isolamento e nunca mais rever a sua esposa, nunca mais ver a sua mãe,
nunca mais ver o seu pai, nunca mais rever o seu amigo, nunca mais ser colocado novamente sobre a sociedade, sobre o trabalho, sobre o convívio entre pessoas. Eles estavam destinados a morrer no isolamento. Agora imagina você, a palavra de Deus diz que aqui nesse isolamento tinha 10. E o que me chama a atenção, pastor, é que dos 10 leprosos que estavam no isolamento, 9 era judeu e somente um era samaritano. Os irmãos conhecem Bíblia e sabem que entre judeu e samaritano existia uma rivalidade muito grande. Judeu era inimigo declarado de samaritano, porque considerava o samaritano uma mistura de raça, uma mistura de religião, uma mistura de fé, uma mistura de costume, uma mistura de prática. Eles consideravam os samaritanos como inimigos número 1, a escória da sociedade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que enquanto lá no meio, entre a sociedade de Israel, existia esse conceito, judeu não fala com o samaritano, judeu não se dá com o samaritano, lá no arraial, ou se não lá na aldeia dos leprosos, lá não tinha esse negócio. O judeu era obrigado a conversar com o samaritano, e samaritano era obrigado a conversar com o judeu, porque eles estavam na mesma situação. Eles eram portadores de uma doença que não tinha cura, e ambos precisavam da misericórdia de Deus. Ali, irmão, naquela aldeia, caía todo preconceito racial. Ali dentro daquela aldeia, caía todo preconceito religioso. Lá não tinha esse negócio, eu sou mais crente do que tu, samaritano. Lá não tinha esse negócio, ô samaritano, eu sou mais santo do que você. Eu tenho lugar no céu e o teu lugar no inferno. Eu estou destinado à vida eterna, mas tua condenação eterna. Não, irmão. Lá naquela aldeia, todos estavam destinados à morte e todos sabiam que careciam da misericórdia de Deus. Ali não tinha desigualdade. E é justamente aí, irmão, que eu quero citar um valor muito grande. Nós muitas vezes achamos que somos superiores a outras pessoas, porque alcançamos algum grau na presença de Deus, uma posição na presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, diante de Deus não existe distinção de judeu, de samaritano, independente do grau que você já alcançou. Todos aqui dentro nessa noite são merecedores da graça infalível do nosso Salvador eterno. A história diz, e a história conta, que lá nessa aldeia, todos eram portadores da mesma doença. Ali, irmão, judeu tinha que ajudar samaritano, e samaritano tinha que ajudar judeu. Não tinha essa. E eu acredito que por muitas vezes, eles se assentaram para conversar, e disseram um para o outro, eu acredito, a história não conta, mas eu acredito que por muitas vezes, na solidão daquela aldeia de leproso, eles se assentavam e conversavam: rapaz, eu estou com uma saudade da minha mãe, eu não vejo a hora de receber alta, eu não vejo a hora de um sacerdote vir aqui me examinar e dizer que eu estou pronto para voltar embora. Eu não vejo a hora de novamente eu ser colocado diante da família, entre sociedade, no meio dos amigos, poder entrar no templo de novo para cultuar a Deus. Eu não vejo a hora. Eu estou com saudade dos amigos, eu estou com saudade dos irmãos, eu estou com saudade da família. Eu acredito nisso, que por muitas vezes eles se assentaram e conversaram. Um dizia para o outro: eu estou com saudade, eu não vejo a hora de me livrar dessa lepra, eu não vejo a hora de receber alta, eu não vejo a hora de ficar são, eu não vejo a hora de ficar limpo. Mas a esperança, irmão, a cada dia que passava, ela ia morrendo, porque cada vez que o sacerdote chegava para examinar, a resposta era negativa: vocês ainda são portadores da lepra. Irmãos, e agora entra Jesus em cena, porque Jesus estava prestes a findar o seu ministério, culminando no sacrifício do Calvário.
Mas antes de ele ir para Jerusalém, ser entregue, ser traído, ser maltratado, chicoteado, ele resolve tomar um caminho diferente, uma rota diferente que ninguém tomava, que ninguém queria chegar. Era uma visita que ninguém queria fazer e ninguém podia fazer. Jesus estava voltando para Jerusalém, acredito com aquele sentimento de dever cumprido, como quem diz: eu estou voltando para casa, eu estou indo para Jerusalém, mas o meu ministério está sendo concluído, está sendo terminado, mas antes de eu chegar em Jerusalém, eu preciso ainda passar em um lugar, porque eu ainda tenho uma grande obra para fazer. Jesus pega em direção agora a essa aldeia de leproso, e vai chegando, quando Jesus surge, os leprosos olham de longe, e um olha para o outro assim: olha lá, quem é que está vindo lá? A alegria tomou conta do ambiente. Um disse para o outro: olha, pela lei, nós já temos que começar a gritar de longe, dizendo: não chega aqui, porque nós somos leprosos. Aí eu acredito, irmão, que algum deles olhou um para o outro e disse assim: olha aqui, ó, nós temos que dizer que somos imundos para aqueles que não conhecem a vida de ninguém, para aqueles que não conhecem o dia de hoje, o dia do amanhã, passado, presente e futuro. Agora, para esse que está chegando aí, nós não precisamos contar a miséria, nós não precisamos dizer que somos leprosos, nós não precisamos dizer que somos portadores de doença, nós só precisamos pedir misericórdia, misericórdia, misericórdia e misericórdia. Eles nos dão uma lição muito linda, irmão, porque tem crente, quando vai orar, ele quer contar a vida dele todinha para Jesus. Tu não precisa fazer isso. Ele já sabe tudo que você passa. Ele sabe qual é o teu dia a dia. Quando você se levanta pela manhã, quando você pega o ônibus, ou quando você sai de carro, quando você chega no trabalho, quando você vem para casa no final da tarde, quando você se arruma, quando você vem para a igreja, ele sabe como é que está o teu casamento, ele sabe como é que está os teus filhos, ele sabe como é que está a tua saúde, ele sabe como é que está a tua vida financeira, ele sabe como é que está o teu ministério, ele sabe como é que está a tua vida espiritual. Tu não precisa sair contando: Jesus é assim, assim. Tu não precisa, tu só precisa se curvar diante dele e clamar por misericórdia, 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 Senhor. Eu preciso da tua misericórdia. E foi o que esses homens fizeram. Uma vez percebendo que Jesus se aproximava, eles pararam de longe. Eu acredito que a vontade era correr em direção a Jesus, pular no pescoço, dar um abraço, beijar no rosto e dizer: até que enfim apareceu alguém para nos visitar, até que enfim alguém se lembrou de passar aqui nesta aldeia, aonde ninguém vem, aonde ninguém aparece. Eu acredito que a vontade era essa, mas eles gritam de longe assim: Senhor, tem misericórdia. Não vamos nem falar, porque tu já sabe de tudo, mas tem de misericórdia. A distância entre ti e nós é grande, mas tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia, tem de misericórdia. E diz a Bíblia que Jesus olhou para eles e disse assim: ó, então vocês vão e mostrem-se ao sacerdote. O sacerdote era o que examinava. Agora, o que me chama a atenção é que pela lei, não era eles que tinham que ir ao sacerdote, mas era o sacerdote que vinha a cada 7 dias e examinava. E eu perguntei: Deus, por que isso? Porque Deus colocou à prova a fé desses homens. E o interessante é que a Bíblia diz assim, ó, e indo eles, foram curados, Davi. Deus não disse que a partir do momento que ele mandou, pastor Pedro, eles já receberam a cura, mas não. Indo eles, foram curados. Deus colocou a fé desses homens à prova. Se ele foi, eu dou vitória. Se ele foi, eu vou curar. Se ele foi, eu abençoo. Se ele foi, eu abro porta. Se ele foi, eu curo esta lepra. Sabe por que tu não recebeu a tua bênção ainda? Porque tu não foi. Deus está dizendo: vai, toma posse, abraça a tua bênção, agarra a tua vitória, acredita, confia. Ah, Deus, mas eu ainda estou doente, mas eu ainda estou leproso, mas ainda a luta está grande. Mas vai, meu filho, se Deus mandou tu ir, vai, porque no meio do caminho a vitória vai chegar. E diz a Bíblia que indo eles,
2 foram curados e 8 ficou leproso. Foi isso? Foi? 5 foram curados e 5 ficaram leprosos. Foi isso? Então 8 foram curados e 2 ficaram leprosos. Foi isso? Não. Sabe por que não foi, irmão? Sabe por que todos foram curados? Porque a ordem que Jesus deu foi para os 10. E todos os 10 acreditaram na palavra de Jesus. Se toda essa igreja aqui acreditar, irmão, o milagre vai acontecer. Tem crente que está dentro da igreja e pensa assim, ó, eu sou menos favorecido que aquela lá. Aquela lá, Deus gosta mais dela do que de mim. Eu sou o patinho feio. Jesus não gosta de mim, Ele não é meu amigo. Então Ele resolveu abençoar aquela lá e não tem bênção para mim. Negativo, meu filho. Tu está no mesmo pacote. Se tu acreditar, a vitória vai chegar para ti também. Indo eles, os 10 ficaram curados. E quando os 10 no meio do caminho recebem a cura, a Bíblia diz que todos ficaram limpos. Essa palavra aqui é muito forte, irmão. Porque essa palavra aqui, todos ficaram limpos, Jesus não está dizendo, eu curei e deixei a cicatriz. Eu curei e deixei uma marca. Eu curei e deixei um sinal. Não, a Bíblia diz que todos os 10 foram curados, todos os 10 foram limpos, não ficou nenhum vestígio da lepra, e eles receberam o milagre em nome do Senhor. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Os 10 param no meio do caminho, a alegria toma conta do ambiente mais uma vez. Eu acredito que os 9 judeus assim, corre, mas vamos correndo agora em direção ao sacerdote. Ele não vai acreditar, imagina, foi ele que deu baixa para nós lá na aldeia, foi ele que fez a internação. Todo dia ele chega lá e a resposta é negativa, está doente, está imundo, está leproso. Eu quero ver a cara dele agora, quando eu chegar lá, você chegar lá, nós chegar lá e mostrar que nós estamos limpos. É como se a lepra nunca tivesse existido antes na nossa vida. O milagre de Jesus vai ser tão forte na tua vida, meu irmão, que não vai ficar marca, não vai ficar cicatriz, não vai ficar sinal. Deus vai fazer um milagre, irmão, que fosse como se nunca tivesse acontecido antes esse problema que você enfrenta no dia de hoje. E diz a Bíblia Sagrada que todos os 10 foram curados, foram limpos. Os 9 foram em direção ao sacerdote se mostrar. Mas o samaritano parou no meio do caminho, analisou, disse assim, peraí, tem uma coisa errada nessa história, o que é que eu vou fazer lá? Eles não gostam de mim. Na lei não tem espaço para mim, mas na graça, eu sei que ela me espera de braços abertos. A lei vai dizer que eu sou uma mistura, mas a graça vai dizer que eu sou perdoado. A lei vai dizer para mim que eu sou um destituído do santuário da lei da aliança, mas a graça vai dizer, eu te perdoo, te purifico e te dou uma oportunidade para você começar uma nova vida. O samaritano para e analisa e percebe que na lei não tinha espaço para ele. Ele resolve, eu vou voltar de novo. Tem alguma coisa errada, na lei não tem espaço para mim. A lei me condena, diz que eu sou mistura, diz que eu sou mistura de raça, de religião. Não tem vaga para mim na lei. Agora na graça eu sei que tem. Na graça eu sei que ela me aguarda. Na graça eu sei que ela me perdoa. Eu vou voltar para lá. E a Bíblia diz, irmão, que ele volta gritando. De longe, em alta voz. Tenta calar, irmão, a boca de um crente perdoado, tu não consegue. Tenta calar a boca de um crente agradecido, tu não conhece. É por isso que tu já está aí rindo louco para dar um glória a Deus nessa noite. Não dá para calar a boca de um crente agradecido. Não dá para calar a boca de um crente vitorioso. Não dá para calar a boca de um crente perdoado. Ele volta e volta gritando, glória a Deus. Aleluia, ele já chega, irmão, lá na aldeia, rompendo o silêncio, gritando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque o crente agradecido, ele dá glória a Deus, e ele também dá aleluia. Só os crentes agradecidos aqui, levante a sua mão, e dê um glória, e dê um aleluia para ele.
Vem. E de longe ele já começa a quebrar o silêncio. Lá vem o crente barulhento. Lá vem o crente glória a Deus. Mas não, irmão. Lá vem o crente agradecido. Lá vem o crente perdoado. Uma vez eu estava pregando num congresso há muitos anos atrás. E enquanto o cantor cantava, tinha um moço que pulava, sapateava, corria para lá, para cá, se sentava, não parava quieto, ia para lá, ia para cá e glorificava, levantava a mão. Eu cheguei para o obreiro e disse assim, ó, que tanto aquele moço glorifica, que tanto ele pula, não para no banco, ele vai para um lado, vai para o outro. Ele disse assim, ó pregador, se tu soubesse da onde Deus tirou ele, se tu soubesse o que Deus fez na vida dele, tu ia concordar com glória a Deus que ele está dando, com o barulho que ele está fazendo. Ele só glorifica porque ele é agradecido. Crente agradecido glorifica, crente agradecido adora, crente agradecido bendiz o nome do Senhor. E este leproso já chega de longe quebrando o silêncio, glória a Deus, aleluia. Interessante, irmão, que Jesus mandou eles ir, mas Jesus não se moveu do lugar. Ele disse assim, eu vou abençoar e vou deixar ir só para ver quem é que vai voltar, porque quem é agradecido volta. Quem é ingrato nunca mais volta, irmão. Ele vem aqui, recebe o milagre, nunca mais bota o pé na igreja. Ele vem aqui, recebe a bênção e nunca mais aparece. Ele vem aqui, Jesus cura e ele nunca mais dá as caras. Mas o agradecido, ele volta fazendo barulho, ele volta dando glória e ele volta agradecendo o Senhor. Jesus disse, eu vou ficar aqui, eu vou ver quem é que vai voltar. Porque se é grato pelo milagre, ele volta de novo. Lá vem o samaritano, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E se joga, pastor Dedé, aos pés de Jesus e começa a glorificar. Jesus olha para os que estavam à sua volta e diz, não foi 10? Foi. Então cadê os 9? Pela minha conta, está faltando 9. A quantia dos que voltaram para agradecer foi menor do que aqueles que foram e nunca mais apareceram. Mas não importa, ainda que a quantia dos que agradecem é pouco, vai adorando, meu filho, vai dando glória a Deus e agradece esse Jesus nessa noite. Agora eu fico me perguntando, sabe o que? É que a mesma pergunta que Jesus fez, o sacerdote fez também. Jesus perguntou assim, não foi 10? Cadê os 9? Eu acredito que lá no sacerdote, o sacerdote perguntou, não foi 10? Cadê o 1? Lá para Jesus só voltou 1. Para os braços da graça só correu 1. Mas para os braços da lei correu os 9. E lá o sacerdote pergunta, cadê o 1 que falta aqui? Tinha 10 internados lá na aldeia de leproso. Aí os 9 são obrigados a dizer, olha, sabe onde é que está este 1? Este 1, quando chegou no meio do caminho, ele olhou para nós e perguntou, vocês não vão voltar? Não, eu vou. Vocês vão lá procurar o sacerdote? Nós vamos. Eu não vou, porque o sacerdote só sabia dizer que eu estava imundo. Mas aquele lá soube dizer que ainda tem perdão, ainda tem misericórdia, ainda tem graça, ainda tem chance para a minha vida. Eu vou voltar. Porque nos braços dele tem cura, nos braços dele tem milagre, nos braços dele tem perdão, nos braços dele tem uma nova chance. Eu vou voltar. Jesus pede para você voltar nessa noite. Jesus te convida a voltar nessa noite. Jesus te chama a voltar nessa noite. Eu acredito que quando os 9 disseram assim, olha, no meio do caminho ele perguntou, vocês não vão voltar? Não, mas eu vou. Mas qual é o motivo de você querer voltar? Sabe qual é o motivo? Primeiro, é que eu sou samaritano. Samaritano para vocês não vale nada. O que é que eu quero lá no meio de vocês? Se vocês dizem que eu não tenho valor nenhum. Mas para ele, com certeza, eu ainda tenho algum valor. Eu vou voltar para ele. Aleluia. O que levou o samaritano a voltar para os braços do Senhor Jesus
É porque ele entendeu, irmão, que mesmo Jesus sendo judeu, ele não via como as demais pessoas. Com Jesus não tinha barreira racial, religiosa, não tinha tradição, não tinha nada que impedisse ele de liberar perdão, misericórdia e vitória. O leproso diz: eu vou voltar, porque nos braços dele eu vou ser vitorioso, eu vou voltar. Eu vou começar a minha história voltando lá para agradecer. Irmãos, foi um dia muito esperado, já vou finalizar. Foi um dia muito esperado na vida do samaritano, e por que não dizer dos demais, daqueles 9 judeus. Era o dia que eles iriam receber alta para voltar para casa. A ansiedade tomava conta do coração. O desejo de poder dar um beijo no rosto da mamãe e dizer assim: ó, estou de volta. O desejo de poder dar um beijo no rosto do papai e dizer assim: pai, estou de volta. Estou curado, recebi alta lá da aldeia de leproso. Agora eu estou pronto para viver novamente em família e ser estabelecido de volta para pai. Eu estou pronto para poder recomeçar a vida de novo. Eu acredito que a ansiedade era muito grande, irmão, para poder recomeçar. Mas antes de recomeçar qualquer projeto, qualquer plano, qualquer sonho, fazer qualquer coisa, ele vai e se joga nos pés de Jesus. Aqui está a grande lição, irmão. O crente, antes de começar qualquer coisa, ele começa nos pés de Jesus. É nos pés de Jesus que começam os maiores projetos, os maiores milagres, as maiores famílias e as maiores vitórias. Você concorda comigo? Levante a tua mão e dê um glória a Deus. Se coloque de pé. Ele vai, agradece Jesus. Jesus perguntou: cadê os 9? Os 9 não vieram. Mas era para voltar. Eu sou judeu, eles são judeus. Falamos a mesma língua. Temos a mesma crença. Não, mas não voltaram mais. Correram em direção a Jerusalém, lá nos braços da lei. Eles agora começaram uma nova vida. Mas e quanto a ti? Assim, eu quero recomeçar aqui, aos teus pés, sobre o teu perdão, sobre a tua graça e sobre a tua misericórdia. Jesus olhou para ele e disse assim: então vai, porque a tua fé te salvou e os teus pecados estão perdoados. Lá para os 9, irmão, quem deu alta para eles voltar para casa foi o sacerdote. Mas o samaritano, quem deu a alta para ele voltar para a família, foi Jesus. Jesus disse: vai. Pode ir, mas Senhor, eu não tenho que ir lá falar com o sacerdote, não. Aqui está maior do que Melquisedeque, aqui está maior do que toda a aliança sacerdotal do antigo. Pode ir, que eu estou te dando o meu aval. Volta para casa, vai embora. Eu estou te dando alta a partir de hoje, Senhor. Então quer dizer que eu posso voltar a viver em família? Está liberado. Senhor, então quer dizer que eu posso voltar a viver em sociedade de novo? Vai, está liberado. Senhor, então quer dizer que eu posso voltar a elaborar os meus projetos e sonhos e planos? Pode ir, está liberado. A partir de hoje tu recebe alta para começar uma nova vida de vitória, de novidade e de milagre. Vai para a tua casa. Para encerrar, que surpresa que aquela mãe não teve. Porque pela lei mosaica, o sacerdote, quando dava alta, ele vinha na frente e dava a notícia: ó, teu filho já está liberado, recebeu alta, não é mais imundo, está apto para ser restituído novamente à vida familiar, conjugal, espiritual, sociedade. Ele está apto, recebeu alta, não é mais imundo, ele está pronto, ele está habilitado, pode receber sem medo. O sacerdote vinha na frente e dava notícia. Ele justificava a alta que o paciente tinha recebido. Mas o samaritano, não veio ninguém dar notícia. Ele bate na porta da sua casa. Eu acredito que a mãe sai ansiosa para atender e ver quem é que estava batendo. Tenta imaginar esta cena agora, crente. Quando a mãe pega e abre a porta e dá de cara com o filho leproso. O sacerdote não veio avisar.
Eu acredito que a mãe fica um pouco com medo, querendo abraçar, mas querendo distância ao mesmo tempo. Não sei se abraço e não sei se corro. Não sei se pego no colo ou não sei se mando embora. O que é que eu faço agora? A mãe olha para ele e diz assim: meu filho, o que está acontecendo? Dá uns 2 passos para trás. Assim, mãe, não tem medo, vem cá, me abraça. Mas meu filho, tu saiu de casa leproso, mas estou voltando curado. Meu filho, tu saiu daqui, meu filho, infectado por uma praga, mas estou voltando liberto para começar uma nova vida. Mas meu filho, o que é que aconteceu, meu filho? Mãe, a história é longa, mas ao mesmo tempo é muito linda. Tu sabe, né, mamãe? Todos esses anos lá naquela aldeia, papai não me visitava, mamãe não me visitava, saudade dos manos era muito grande. Queria ver a família o mais rápido possível, mas os anos se passaram. Nós já acreditávamos que nunca mais saíamos de lá. No nosso pensamento, nós estávamos destinados a morrer naquela aldeia de leproso. Mas mãe, hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia para nunca mais se esquecer na nossa vida. Hoje foi um dia que vai ficar marcado em mim para o resto da minha vida. Meu filho, o que é que aconteceu? Jesus chegou lá, Jesus apareceu. Oh, meu filho, o filho de José o carpinteiro, esse mesmo, ele foi lá fazer uma visita na aldeia, mas ninguém podia ir lá, ninguém, se tratando de homem natural, mas falando do Filho de Deus, ele pode ir em qualquer lugar. Ele pode ir em qualquer lugar. Ele apareceu lá, mamãe, e de repente ele olha para nós. Nós por quê, meu filho? Porque nós estávamos em 10. É mesmo? Sim. E quando ele olha para nós de longe, nós já se levantamos e gritamos: misericórdia, Jesus mestre. Porque tu é Jesus e tu é mestre, tem misericórdia. É, meu filho, o que é que ele disse? Ele disse assim: ó, se levantem, procure o sacerdote, se mostrem para eles. Por que, meu filho, será que ele mandou se mostrar para o sacerdote? Porque aquele que diz que eu sou imundo hoje tem que ser o primeiro a dizer que eu estou limpo no dia do amanhã. Porque todo aquele que diz que eu sou um derrotado hoje terá que ser o primeiro a dizer que eu sou um vitorioso no dia do amanhã. Porque todo mundo que prega a minha derrota hoje vai ter que pregar a minha vitória no dia do amanhã. Você pode glorificar o Senhor? Aquele que sempre chegava lá na aldeia dizendo: tão imundo, tinha que ser o primeiro a dizer, de queixo caído: o que aconteceu? Eu fico pensando, pastor Júnior, na cena, o sacerdote olhando, licença, olhou para a mão, olhou para o braço, examinou o rosto, mandou abrir a veste, examinou o corpo e disse: realmente está limpo, não tem mais lepra. Para onde ela foi? Para onde ela foi eu não sei, só quero que ela nunca mais volte. Quem foi que fez isso? Qual foi o médico? Esse médico aqui é tremendo. Ele cura sem botar a mão, ele cura sem usar o bisturi, ele cura sem aplicar o remédio. Foi ele. De que forma? Ele só disse: vão. E quando nós viemos, a lepra desapareceu. Mãe, estou curado. Meu filho, o que tu fizesse? Ah, mãe, os 9 foram. Porque os 9 representam o grupo dos ingratos que vão e não voltam mais para agradecer. E tu, meu filho, eu não podia deixar de voltar lá e dizer que ele é lindo, e dizer que ele é tremendo, e dizer que ele é grande, e dizer que ele é bom, e dizer que ele é santo, e dizer que ele merece toda a honra, toda a glória e toda a minha adoração. Eu voltei lá, mamãe, eu já cheguei na aldeia gritando, sapateando, dando glória a Deus, e me joguei aos seus pés. Meu filho, ele era judeu? Era. E o que é que ele disse para ti? Disse que tu era uma mistura de raça, uma mistura de religião, uma mistura de cultura? Não!
que é que ele diz para ti então, depois da cura? Isso. O que é que ele diz para ti depois da cura? Que eu estou perdoado. Posso voltar para casa, pastor, e começar uma nova vida, porque além da vitória Ele me dá o perdão, além da vitória Ele me dá a oportunidade da salvação. Quer receber a vitória deste médico aqui nessa noite? Vem à frente. Posso orar, pastor? Eu quero orar por ti nessa noite. Vem. Assim como aquele que voltou para agradecer, assim como aquele que voltou e se jogou aos pés dele e disse: Senhor, glória a Deus, aleluia, obrigado, porque se não fosse você, eu ia morrer aqui nessa aldeia. Se não fosse o Senhor, o meu destino seria os últimos dias nessa aldeia, mas por tua causa eu estou voltando para a família. Por tua causa eu vou voltar a viver em sociedade. Por tua causa eu vou voltar ao meu convívio normal. Por tua causa eu vou recomeçar tudo de novo. Obrigado. Eu quero orar por você. Vem à frente. São só esses aqui que Deus falou nessa noite. São só esses que querem voltar para agradecer o milagre recebido do Senhor. Saia do teu lugar e venha mesmo. Faça como este samaritano. Antes de começar a sua vida, ele vai, se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, muito obrigada. Se não fosse tu, eu não estaria aqui. Se não fosse tu, Senhor, eu não teria uma nova chance. Senhor, obrigado. Já parou para pensar que se não fosse Ele, tu não estaria aqui? Já parou para pensar que se Ele não tivesse te dado essa chance, você não estaria aqui nessa noite? Você só está aqui, não é porque tu é bonzinho, não é porque tu é o melhor, você está aqui, é porque Ele resolveu te dar mais uma chance. Nós vamos orar. Antes de nós orar, eu quero fazer aqui um convite. Temos alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Você que está parado na fé, você que quer aceitar a Cristo como teu Salvador, Ele te dá uma chance nessa noite. Não vem aqui apenas para receber o milagre, como aquele leproso. Ele deu uma demonstração de profunda gratidão. Ele disse: a cura da lepra já está garantida, mas eu quero mais do que isso. Eu quero perdão para os meus pecados, eu quero descanso para a minha alma, e eu quero também o direito da vida eterna. Eu vou voltar lá. Temos alguém aqui? Levante a mão como sinal. Temos alguém aqui para aceitar a Ele como seu Salvador? Não temos? Lá atrás temos alguém para aceitar a Jesus, se reconciliar com o Senhor? Não temos? Vamos orar então. Recline a tua cabeça agora. Você lá atrás, estenda a sua mão para cá. Aleluia. Que lição de vida que este leproso deu para nós. Seja um cristão agradecido. Agradeça a Ele por tudo quanto Ele tem feito por você. Se não fosse a chance que Ele te deu, você não estaria aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, hoje, nessa noite, neste culto, Senhor, na abertura deste congresso, nós queremos fazer aquilo que o leproso fez naquele dia, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor, num ato de gratidão, se jogar aos teus pés te agradecendo por tudo quanto tu fizesse por nós, porque a primeira coisa que tu fez foi tirar a lepra do pecado que estava sobre a nossa vida, que nos impedia de alcançar o céu e a vida eterna. Mas tu nos limpaste, Senhor. Não teria como, Senhor, nós não voltar aqui para te agradecer e te dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos a ti, o quanto, Senhor, a nossa alma te agradece por todo o bem que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado.
Que a bênção do Senhor seja sobre todos os teus filhos e filhas aqui nessa noite. Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela cura da alma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder voltar para casa e viver feliz com a família, de ter uma nova chance, Senhor, de recuperar tudo aquilo que foi perdido. Obrigado, Senhor. A nossa alma é grata a Ti, Senhor. Agora eu te peço, sobre todos os teus filhos aqui na frente, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no teu irmão. Irmã, abrace a tua irmã e diga: volta para casa, porque a vitória é tua, em nome de Jesus.